Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Sárdio e o apóstolo Bartolomeu, parte 4. Eu vou pescar, parte 2. O Senhor, quão misericordioso! Embora trouxessem muitos peixes, ele não esperava que os cozinhassem, mas já os tinha prontos. Esse é o caráter do Senhor. Jesus disse-lhes: tragam o peixe que acabaram de pescar. Simão Pedro subiu e trouxe a rede em terra, cheia de peixes grandes, 153, e mesmo sendo tantos, a rede não quebrou. Jesus disse-lhes: vinde, comei. Veja aqui o homem exterior, e nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: quem és tu? Agora vem o homem interior, sabendo que era o Senhor. Há uma situação dupla. O homem exterior não poderia conhecer bem o Cristo ressuscitado. Mas quem é? É o Senhor. Quem é você? Sabendo que era o Senhor, em outras palavras, o homem interior sabia que era o Senhor, mas o lado de fora perguntou. Também em Mateus, no final, quando ele apareceu ressuscitado, os dois aspectos são vistos. Aí o Senhor começa, praticamente no final, quando ele aparece a eles. Mateus 28:17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Existem as duas atitudes. O homem exterior duvida, o homem interior discerne. Por causa do homem exterior eles duvidaram. Quem é você? Eles não se atreveram a perguntar quem é você? Mas interiormente eles sabiam que era o Senhor. Pelo Espírito o Senhor é conhecido, o conhecimento natural não é suficiente. O conhecimento do homem natural sempre nos deixará em dúvida. Podemos estudar toda a teologia que for necessária, não é má, deve ser estudada, é boa, pode ser útil, mas nunca cumprirá o papel que só a revelação cumpre no homem interior. É no homem interior que o Senhor é verdadeiramente conhecido. O Senhor não é conhecido naturalmente, mas espiritualmente. Por fora queriam perguntar, mas não ousaram. Quem és tu? Essa pergunta, quem é você? É como se eles não pudessem estar seguros com o homem natural. Quem é? Mas em vez disso, o homem interior sabia quem era o Senhor Jesus. Da mesma forma, quando Deus nos revela algo, temos a certeza de que não sabemos como essa certeza chega até nós no homem interior. É uma percepção, não é apenas uma dedução natural, é uma percepção no espírito. A cornalina é obtida nos desertos. Irmãos, vamos dar uma olhada um pouco na cornalina, do que essa pedra nos fala, já que o nome de Natanael Bartolomeu foi colocado na cornalina. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre a cornalina. O nome cornalina vem de Sardis, porque em Sardes a cornalina foi encontrada bastante, mas os principais locais onde se encontra a cornalina, e chamo sua atenção para esse detalhe, são nos desertos, principalmente nos desertos da Arábia e na parte deserta do Egito. A península do Sinai e os desertos do Egito e da Arábia são as principais fontes de cornalina, que chama nossa atenção. Quando se diz de Natanael que ele era um verdadeiro israelita, que era uma pessoa autêntica, que era uma pessoa honesta, isso significa que ele não é uma pessoa facilmente atraída por palavras. Observe como ele respondeu imediatamente a Filipe. Pode algo bom vir de Nazaré? Ele era uma pessoa que não se empolgava, era uma pessoa que checava, uma pessoa que não ia no fluxo, mas uma pessoa que queria saber as coisas pessoalmente, para checar, e isso me fala sobre a cornalina. O local onde a cornalina é encontrada é em desertos, desertos da Arábia, desertos do Egito. Não é uma pedra encontrada em outros lugares, mas precisamente em lugares isolados, em lugares desolados. Isso nos mostra que às vezes o Senhor tem que nos levar ao deserto para falar conosco, porque enquanto estamos no meio ambiente, o meio ambiente nos sufoca. O Senhor disse a Oséias que ele levaria aquela sua noiva para o deserto, e lá no deserto ele falaria com ela, Oséias 2:14.
Por que ele tem que levá-la para o deserto? Porque enquanto estava no ambiente, ali estava completamente sufocado. Assim, o Senhor te leva para o deserto, como que para tirar tudo que te sufoca, para que a pessoa medite e tenha sua identidade. Qual é a sua verdadeira identidade, autenticidade, não sendo impulsionado pelas coisas, mas sabendo realmente o que você realmente quer. Essa é uma característica da cornalina. Imagino Natanael orando e meditando sozinho sob a figueira. Outra característica da cornalina é a cor da cornalina é vermelha. A cornalina também é uma pedra formada por silicatos, assim como a calcedônia, são parentes da calcedônia, só a cornalina é translúcida. A cornalina é como se você tivesse pegado uma calcedônia e cozinhado, então, o ferro que possui lhe dá a cor vermelha. Na Bíblia, o ferro tem um significado espiritual, que é a autoridade. Por exemplo, a palavra do Senhor diz que os vencedores receberão autoridade sobre as nações e as governarão com vara de ferro. Apocalipse 2, 26 e 27. Assim como o ouro representa a natureza divina, a prata a redenção, o cobre ou bronze o julgamento, a disciplina de Deus, assim o ferro representa a autoridade de Deus. Com a cornalina, uma coisa acontece. Mais tarde vamos ler o que os irmãos Stephen Cowan e Christian Shen dizem sobre a cornalina, que é uma das únicas que encontramos. A única coisa que descobrimos sobre a cornalina espiritualmente são aqueles textos desses irmãos, os únicos que falam alguma coisa sobre a cornalina. A cornalina inicialmente é uma pedra de cor marrom, a pedra é marrom, mas aquela pedra à luz do sol fica vermelha e translúcida, mas primeiro está escuro, o que ilumina a pedra é o sol, então, os raios ultravioleta do sol fazem a cornalina ficar vermelha, e esse vermelho se deve aos vestígios de ferro que ela possui em seu interior. É interessante, é como se nós, digamos, fôssemos obscuros em nós mesmos, nós não podemos, mas estando na luz do sol, exposto ao nosso sol da justiça, que é o Senhor nos redime, o Senhor nos torna vermelhos, faz aparecer aquele ferro que as composições de silicato de cornalina têm em seu interior, e até acontece com calcedônia. Se você colocar uma calcedônia no sol, ela fica vermelha por causa do ferro. Tanto o sol quanto a umidade fazem isso na calcedônia e na cornalina. A cornalina fica vermelha e é uma pedra preciosa. Características da cornalina. Transparência. Estamos examinando várias características da cornalina. Uma primeira característica é a transparência, é uma pedra transparente com a qual você pode olhar o sol através dela. E uma segunda característica é que é uma pedra que passa do marrom ao vermelho, uma pedra que fica vermelha. E uma terceira característica da cornalina é que a cornalina é uma das pedras mais políveis. Polimento. Quanto ao entalhe da pedra, o sardônico, que é uma variedade do ônix que é vermelho e branco, com faixas de vermelho e branco, pode ser mais trabalhado, mas polir, é exatamente a cornalina. A cornalina se caracteriza por ser uma pedra que pode ser muito bem polida. Quando o Senhor viu Natanael, disse: "Aqui está um verdadeiro israelita", ele disse: "Você agora acredita? Coisas maiores você verá", como quem diz: "Vou polir mais você". Começamos contando a história de Natanael Bartolomeu, como foi sua vida, como o Senhor o usou, prontamente como deu a vida até a morte. Lá vemos como ele era realmente polido. É uma pedra que pode muito bem ser polida, é uma pedra transparente, mas é vermelha porque essa cor é dada pelo ferro. Quando a autoridade do Senhor é aceita, ela se torna transparente. É a combinação do sol e do ferro que lhe dá sua cor vermelha. Combinação do sol e do ferro significa que submeter-se à autoridade do Senhor o transforma e lhe dá aquele precioso vermelho. A cornalina é uma pedra vermelha, é por isso que na língua hebraica é chamado Odem, e Odem significa vermelho, e por ser chamado de vermelho, alguns tradutores traduziram rubi, mas não é rubi. O rubi é da família do corindo, parente da safira. Por outro lado, a cornalina é dos silicatos. Portanto, é uma pedra diferente de rubi, mas por causa do vermelho, e como a palavra em hebraico é Odem, que significa vermelho, alguns a traduziram como se fosse rubi, mas na verdade a palavra é cornalina. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo do sárdio, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.